Ela chegava ao trabalho com os mesmos sapatos furados todos os dias. Ninguém reparava. Ela era invisível. Até que o CEO começou a observar. Não os sapatos. Ela. E quando ele finalmente falou, ela fez algo que ninguém esperava. E foi aí que tudo mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Isabela desceu do ônibus na Avenida Paulista ainda no escuro, segurando o copinho de café morno que a dona Josefa sempre deixava separado para ela na barraquinha da esquina. R$2. Café com leite e muito açúcar. Do jeito que ela gostava, servido naqueles copos descartáveis que queimavam a mão quando estava quente e ficavam pegajosos quando esfriava. Ela tomou o último gole já em frente à entrada de serviço do edifício, amassou o copinho e jogou no lixo da calçada antes de empurrar a porta de vidro fosco. O segurança da madrugada estava sentado atrás do balcão assistindo alguma coisa no celular. Nem levantou os olhos. 4 meses trabalhando ali e ela continuava invisível. Melhor assim. Menos perguntas, menos olhares de pena, menos gente reparando nos seus sapatos. Isabela caminhou pelo corredor de serviço em direção à sala de limpeza, onde guardavam os materiais. Seus tênis faziam um barulho estranho contra o piso frio, um arrastar meio arrastado, meio solto. A sola esquerda estava quase totalmente descolada, balançando a cada passo, como se fosse cair a qualquer momento. Cada barulho era um lembrete de tudo o que ela havia perdido, de tudo o que ainda devia. Mas eram os únicos sapatos que ela tinha, e os únicos que teria por vários meses. A sala de limpeza cheirava a cloro e detergente, aquele cheiro químico que grudava na roupa e no cabelo mesmo depois de sair do trabalho. Isabela pendurou a bolsa no gancho enferrujado da parede, vestiu as luvas de borracha e pegou o carrinho com os panos, o balde, a vassoura. A rotina era sempre a mesma. Começar pelos andares de cima, onde ficavam as salas de reunião que quase ninguém usava, e descer até o térreo, limpando banheiros, copas, corredores. 8 horas de trabalho. Das 10 da noite às 6 da manhã. Quando terminava, o sol já estava nascendo e as pessoas começavam a chegar. Pessoas de terno, de salto alto, de pasta de couro, pessoas que não olhavam para ela. Isabela entrou no elevador de serviço e apertou o botão do 22º andar. O elevador chacoalhou, subiu devagar, parou com um solavanco. As portas se abriram. Ela empurrou o carrinho para fora, virou à esquerda e começou a limpar. Sempre começava pelo corredor. Varria primeiro, depois passava o pano úmido, depois secava. Movimentos automáticos. A mente podia vagar enquanto as mãos trabalhavam. E a mente de Isabela vagava muito. Pensava na conta de luz que vencia na sexta-feira. Pensava na irmã mais nova, a Amanda, que tinha prova de matemática e estava nervosa porque não entendia nada de equação de 2º grau. Pensava no boleto do cartão de crédito, aquele maldito cartão que ela nunca tinha pedido, mas que tinha o nome dela mesmo assim, porque o Tiago tinha aberto a conta sem ela saber. Tiago. Ela ainda sentia um aperto no peito sempre que pensava nele. Não de saudade, de raiva, de vergonha. 2 anos juntos, 2 anos acreditando que ele ia mudar, que ia arrumar um emprego fixo, que ia parar de pedir dinheiro emprestado. E quando ela finalmente juntou coragem para terminar, descobriu que ele tinha deixado mais do que lembranças ruins. Tinha deixado dívidas no nome dela. Cartão de crédito, empréstimo pessoal, carnê de loja, tudo no nome dela. Isabela passou o pano no chão com mais força do que o necessário, como se pudesse esfregar a raiva para fora do próprio corpo. Não adiantava. A raiva continuava ali, embaixo da pele, junto com a vergonha e o cansaço. Ela parou por um segundo, endireitou as costas, sentiu a dor na lombar que aparecia sempre nessa hora da madrugada. Olhou para o próprio reflexo na porta de vidro de uma sala de reunião. Uniforme azul marinho largo demais, cabelo castanho preso num rabo de cavalo que já estava desmanchando, rosto cansado, mas não derrotado.
Ela fazia questão disso. Cansada, sim. Derrotada, nunca. Isabela terminou o 22º andar e desceu para o 21º. Mais corredores, mais salas, mais mesas, que alguém deixou bagunçadas com restos de lanche e copos de café pela metade. Ela limpou tudo, jogou o lixo fora, ajeitou as cadeiras. Quando chegou no 20º andar, eram quase 2 da manhã. O prédio estava em silêncio absoluto, apenas o zumbido baixo do ar-condicionado central e o barulho distante do trânsito lá embaixo na Paulista. Isabela gostava desse silêncio. Era diferente do silêncio da casa onde morava, um kitnet no Capão Redondo que ela dividia com a Amanda. Lá o silêncio era pesado, cheio de preocupações e coisas não ditas. Aqui, no edifício de vidro e granito, o silêncio era só vazio. Ela preferia o vazio. Às 4 da manhã, Isabela parou para comer. Sentou no chão do corredor do 15º andar, tirou da bolsa o pote de plástico com arroz e ovo frito que tinha feito antes de sair de casa. Comeu devagar, olhando para a janela enorme no fim do corredor. Lá fora, São Paulo ainda estava acesa. Luzes de prédios, faróis de carros, outdoors piscando. A cidade nunca dormia de verdade. Isabela também não. Ela terminou de comer, guardou o pote, levantou e voltou ao trabalho. 14º andar, 13º, 12º. A cada andar, o corpo ficava mais pesado, mas ela não parava. Não podia parar. Cada real que ganhava tinha destino certo. Aluguel, conta de luz, supermercado, passagem de ônibus e as parcelas das dívidas que o Tiago deixou. Isabela tinha feito um acordo com o banco, R$ 200 por mês, durante 3 anos, 36 meses, pagando por algo que ela nunca comprou, nunca pediu, nunca quis, mas era o nome dela no contrato, e ela tinha assinado uma procuração para ele abrir a conta. Burrice, ingenuidade, amor cego. Chamasse do que quisesse, o resultado era o mesmo: dívida. Quando chegou ao 18º andar, já passava das 5:30 da manhã. Faltava pouco para terminar o turno. Isabela limpou o corredor, esvaziou as lixeiras, passou pano nas mesas da copa. Foi quando ouviu o elevador. Não o de serviço, que ela usava. O elevador social, aquele que os funcionários do prédio pegavam. Ela olhou para o relógio. 5:45, cedo demais para alguém estar chegando. Mas ela ouviu passos firmes, ritmados, vindo em direção ao corredor onde ela estava. Isabela continuou limpando, de costas para quem quer que fosse. Não era da conta dela. Os passos pararam. Ela sentiu que alguém estava olhando, mas não virou. Continuou esfregando o chão, fingindo que estava sozinha. Os passos recomeçaram, passaram por ela e seguiram em frente. Isabela soltou o ar que estava segurando sem perceber. Ela terminou o 18º andar e desceu para os últimos andares. Às 6 da manhã, em ponto, guardou os materiais na sala de limpeza, tirou as luvas, pegou a bolsa e saiu pela porta de serviço. Lá fora, o céu estava clareando. Aquela luz meio sem graça, meio envergonhada, que vinha antes do sol aparecer de verdade. Isabela caminhou até o ponto de ônibus, sentou no banco de metal gelado e esperou. O primeiro ônibus da linha que ia para o Capão Redondo passava às 6:20. Ela tinha 20 minutos para descansar. Fechou os olhos, encostou a cabeça na parede de vidro do ponto e respirou fundo. O cheiro de cloro ainda estava grudado nela. Sempre estava. Isabela pensou na Amanda, que devia estar acordando naquele momento para ir para a escola. Pensou na geladeira quase vazia. Pensou nos R$ 200 que ainda precisava depositar até o dia 10. Pensou nos sapatos furados que estavam nos pés dela. E pensou, como pensava toda manhã ao sair dali, que um dia as coisas iam melhorar. Tinham que melhorar, porque pior do que estava, não dava para ficar. O ônibus chegou. Isabela subiu, passou o bilhete único, sentou no banco perto da janela e encostou a cabeça no vidro. Fechou os olhos. Dormiu. Quando acordou, estava no ponto final.
Quase passou. Levantou rápido, pediu licença, desceu correndo. Caminhou 3 quarteirões até o prédio onde morava. Subiu os 4 andares de escada, porque o elevador estava quebrado de novo. Abriu a porta do apartamento e encontrou a Amanda na cozinha, comendo pão com margarina. A menina tinha 15 anos, cabelo cacheado preso num coque, uniforme da escola já vestido. Ela olhou para Isabela e sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Isabela sorriu de volta. Por isso valia a pena. Os sapatos furados, as madrugadas em claro, a dor nas costas, o cheiro de cloro. Tudo valia a pena por aquele sorriso. Ricardo Valente acordou às 5 da manhã como sempre. Desligou o despertador antes que tocasse pela 2ª vez e ficou deitado por 30 segundos, olhando para o teto do quarto. Silêncio. Apenas o som abafado do trânsito lá embaixo, na Rebouças, e o zumbido do ar-condicionado. Ele levantou, foi direto para o banheiro, tomou banho frio porque lia em algum lugar que isso aumentava a produtividade, vestiu o terno cinza que tinha mandado passar na lavanderia da esquina e saiu do apartamento antes das 5:30. O prédio onde morava ficava no Jardim Europa, uma dessas construções antigas e bem cuidadas, com porteiro que cumprimentava pelo nome e elevador revestido de espelho. Ricardo entrou no carro, um sedã preto que dirigia no piloto automático, e seguiu pela cidade ainda vazia em direção à Avenida Paulista. Gostava de chegar cedo. Sempre gostou. Desde que abriu a Valente Consultoria Empresarial, 7 anos atrás, ele fazia questão de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Não porque alguém cobrasse isso dele, mas porque era o único jeito que ele conhecia de fazer as coisas. Trabalhar até não sobrar espaço para mais nada. Trabalhar até o cansaço substituir qualquer outro tipo de sentimento. Funcionava bem assim. Ricardo estacionou no subsolo do edifício comercial às 5:50. Pegou a pasta do banco de trás, trancou o carro e subiu pelo elevador social até o 22º andar. A Valente Consultoria ocupava 2 salas naquele andar, mas Ricardo tinha planos de expandir. Sempre tinha planos. Ele destrancou a porta de vidro com o logo da empresa gravado em letras prateadas. Entrou, acendeu as luzes e foi direto para a própria sala. Ligou o computador, colocou a pasta na mesa, afrouxou um pouco a gravata e sentou. A tela do computador acendeu. 17 e-mails novos desde ontem à noite. Ricardo abriu o primeiro, leu, respondeu. Abriu o segundo, arquivou. Abriu o terceiro, encaminhou para a equipe. Rotina. Tudo era rotina. Às 6:30, ele levantou para pegar café na copa. Foi quando viu uma mulher de uniforme azul marinho, de costas, limpando o corredor com um pano. Ela estava ajoelhada, passando o pano em movimentos lentos, metódicos. Ricardo parou. Não sabia por quê, mas parou. Ela não percebeu. Continuou limpando, a cabeça baixa, o cabelo castanho preso num rabo de cavalo que estava meio desmanchado. Ricardo olhou para os pés dela. Tênis branco, ou que um dia foi branco. A sola do pé esquerdo estava visivelmente descolada, balançando a cada movimento que ela fazia. Ele sentiu algo estranho, uma pontada, desconforto, curiosidade. Não sabia nomear direito. Ricardo continuou andando em direção à copa. Passou por ela sem dizer nada. Pegou o café, voltou para a sala. Mas a imagem dos sapatos ficou. Nos dias seguintes, Ricardo começou a reparar nela com mais frequência. Toda manhã, entre 6 e 6:30, ela estava terminando o turno. Limpando os últimos metros de corredor, esvaziando as lixeiras, ajeitando as cadeiras tortas nas salas de reunião. Ele nunca falava com ela. Apenas olhava de relance quando passava. E toda vez, sem exceção, ela estava com os mesmos sapatos. A sola descolada, o tecido desgastado, as manchas que não saíam mais. Ricardo tentou não pensar nisso. Tinha trabalho demais para ficar pensando em sapatos furados de funcionária da limpeza. Mas pensava.
Pensava na reunião de terça-feira com o cliente que queria reduzir custos operacionais em 20%. Pensava na apresentação de quinta-feira para uma empresa de logística que estava à beira da falência. Pensava nos relatórios que precisava revisar, nos contratos que precisava assinar, nos números que precisava bater. E pensava nos sapatos furados. Na quarta-feira, Ricardo chegou um pouco mais cedo, 5h40. Subiu para o 22º andar, mas em vez de ir direto para a sala, parou no corredor. Ela estava lá, limpando o chão do 18º andar. Ele desceu um andar pela escada de emergência só para observar. Sentiu-se ridículo fazendo aquilo, mas fez mesmo assim. Ela estava de costas, esfregando o chão com força, os movimentos rápidos, quase nervosos. Ricardo ficou ali parado, escondido atrás da porta da escada, só olhando. Ela parou por um segundo, endireitou as costas, passou a mão na testa. Estava cansada. Dava para ver pelo jeito que ela respirava, pela forma como os ombros caíam. Ricardo sentiu vontade de falar alguma coisa, oferecer ajuda, perguntar se estava tudo bem. Mas não falou. Voltou para o 22º andar e trancou-se na sala. Na sexta-feira, ele tomou uma decisão. Ia falar com ela, ia oferecer dinheiro para comprar sapatos novos. Não era caridade, era bom senso. Ninguém deveria trabalhar com sapatos naquele estado. Ricardo esperou até às 6h30, quando sabia que ela estaria terminando o turno. Saiu da sala, caminhou até o corredor onde ela costumava estar. Lá estava, guardando os materiais no carrinho de limpeza. Ricardo respirou fundo e se aproximou. Ela percebeu, virou-se. Os olhos dela eram castanhos, cansados, mas atentos. Ela não desviou o olhar. Ficou parada, esperando. Ricardo abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram do jeito que ele tinha planejado. "Bom dia", disse ele. A voz saiu mais formal do que pretendia. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Um movimento breve, quase imperceptível. Ricardo sentiu-se deslocado. Ele estava acostumado a comandar salas de reunião, a fechar contratos de milhões, a negociar com empresários que se achavam intocáveis. Mas ali, parado na frente de uma mulher de uniforme azul marinho e sapatos furados, ele não sabia o que dizer. "Eu queria", começou ele, mas parou. Ela continuou olhando, sem pressa, sem expectativa, como se estivesse acostumada a ser interrompida e depois ignorada. Ricardo engoliu seco. "Eu reparei nos seus sapatos", disse finalmente. A frase saiu estranha, quase invasiva. Ele percebeu isso tarde demais. Ela olhou para os próprios pés, depois de volta para ele. "E?", perguntou. A voz dela era baixa, mas firme. Não tinha vergonha, não tinha raiva. Era só uma pergunta. Ricardo sentiu-se ainda mais deslocado. "Eu pensei em..." Ele hesitou. "Ajudar. Comprar um par novo. Para você." O silêncio que veio depois foi pesado. Ela não desviou os olhos. Ficou ali, parada, olhando para ele como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Depois, ela sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso cansado, meio amargo, de quem já viu aquilo antes. "Não, obrigada", disse ela. A voz continuava calma, mas havia algo ali embaixo, algo que Ricardo não conseguiu identificar. Ele franziu a testa. "Por quê? É só um par de sapatos." Ela deu um passo para trás, cruzou os braços. "Justamente", respondeu. "É só um par de sapatos." Ricardo não entendeu. Ficou ali, parado, esperando que ela explicasse, mas ela não explicou. Apenas pegou o carrinho de limpeza e começou a empurrá-lo em direção ao elevador de serviço. Ricardo deu um passo à frente. "Espera." Ela parou, mas não virou. "Eu só queria ajudar", disse ele. Dessa vez a voz saiu diferente, menos formal, mais honesta. Ela virou a cabeça, olhou para ele por cima do ombro. "Eu não preciso de ajuda", disse. "Preciso de respeito." E antes que Ricardo pudesse responder, ela entrou no elevador e as portas se fecharam. Ricardo ficou parado no corredor vazio, olhando para as portas fechadas do elevador. Sentiu algo que não sentia há muito tempo. Constrangimento, vergonha e, estranhamente, admiração.
Ele voltou para a sala, sentou na cadeira, olhou para a tela do computador. Os e-mails continuavam lá, esperando. As reuniões continuavam marcadas. O trabalho continuava exigindo atenção. Mas Ricardo não conseguia parar de pensar nela, na forma como ela tinha olhado para ele, na forma como tinha recusado. Ninguém recusava Ricardo Valente. Ninguém dizia não para ele. Ele era acostumado a conseguir o que queria, sempre conseguia, mas ela tinha dito não e não tinha explicado por quê. Ricardo passou o fim de semana pensando nisso. No sábado foi à academia, correu 10 quilômetros na esteira, voltou para casa, tomou banho, trabalhou. No domingo, revisou contratos, respondeu e-mails, preparou apresentações, mas a imagem dela não saía da cabeça. Os sapatos furados, a voz calma, o olhar firme. Eu não preciso de ajuda, preciso de respeito. Na segunda-feira, Ricardo chegou ao escritório às 5h45. Ela estava lá, como sempre, limpando o corredor do 18º andar. Ele parou, olhou. Ela não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Ricardo ficou ali por alguns segundos, apenas observando. Depois, subiu para o 22º andar, entrou na sala e fechou a porta. Sentou, ligou o computador. Mas em vez de abrir os e-mails, ficou olhando para a tela preta, refletindo o próprio rosto. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Valente se perguntou quem era a pessoa que estava olhando de volta. Isabela não tinha contado para ninguém sobre o homem do terno cinza que ofereceu comprar sapatos para ela, nem para a Amanda, nem para a Carla, que trabalhava com ela na limpeza e era a pessoa mais próxima que tinha de amiga naquele lugar. Não contou porque não havia nada para contar. Mais um homem rico achando que dinheiro resolvia tudo. Mais um olhar de pena disfarçado de bondade. Ela já tinha visto aquilo antes. Na segunda-feira seguinte, Isabela chegou ao edifício no horário de sempre. 10 da noite. Tomou o café da dona Josefa, cumprimentou o segurança que continuava sem olhar para ela, subiu pelo elevador de serviço e começou a rotina. 22º andar, 21º, 20º. A diferença era que agora, toda vez que limpava o 18º andar, ela olhava em volta, procurando, esperando cruzar com ele de novo. Não sabia bem por quê. Talvez curiosidade, talvez só para ter certeza de que ele não ia insistir. Mas ele não apareceu. Os dias passaram. 1 semana. 2 semanas. Isabela continuou chegando às 10 da noite. Continuou limpando os andares. Continuou saindo às 6 da manhã. Os sapatos continuavam furados. A sola esquerda finalmente se soltou completamente na terça-feira da primeira semana. Isabela teve que colar com super bonder quando chegou em casa, segurar com a mão por 5 minutos até a cola secar, torcer para aguentar mais alguns dias. Aguentou, mais ou menos. Fazia um barulho ainda pior agora, um estalar seco a cada passo, mas pelo menos não caía. Na quinta-feira da segunda semana, Isabela estava limpando a copa do 18º andar quando ouviu a voz. Desculpa. Ela virou. Era ele, o homem do terno cinza. Só que dessa vez, o terno era azul marinho e ele não tinha gravata. Parecia mais novo, sem gravata. Menos formal, ainda intimidador, mas de um jeito diferente. Isabela não respondeu. Apenas ficou parada, segurando o pano de chão, esperando. Ele deu um passo à frente, depois parou, como se não soubesse bem o que fazer com as mãos. Acabou enfiando-as nos bolsos da calça. Eu queria pedir desculpas, disse ele. Pela semana passada. Eu fui invasivo. Isabela inclinou a cabeça levemente, estudando-o. Ele parecia sincero, ou era bom ator. Foi, ela concordou. A voz saiu mais dura do que pretendia, mas não se arrependeu. Ele merecia ouvir aquilo. Ele assentiu, como se esperasse a resposta. Eu não quis ofender, continuou. Só achei que ele hesitou que seria útil. Isabela largou o pano na pia da copa, cruzou os braços. Útil para quem? Perguntou. Ele piscou confuso. Como assim? Útil para quem? Repetiu ela.
Para mim, que ia ficar com sapato novo e continuar limpando o chão pelo resto da vida, ou para você, que ia se sentir bonzinho e dormir melhor à noite? O silêncio que veio depois foi pesado. Ele ficou parado, olhando para ela como se tivesse levado um soco. E Isabela viu o exato momento em que as palavras atingiram. Viu a mandíbula dele contrair, os olhos piscarem rápido, a postura mudar. Não era raiva, era outra coisa. Constrangimento, talvez. Ou vergonha. Ela quase sentiu pena. Quase. Desculpa, disse ele de novo. Dessa vez a voz saiu mais baixa. Eu realmente não pensei por esse lado. Isabela suspirou. Soltou os braços, pegou o pano de volta. Tudo bem, disse. Esquece. Ele não se mexeu. Ficou ali, parado na porta da copa, olhando para ela como se esperasse algo mais. Isabela voltou a limpar a pia, fingindo que ele não estava ali. Mas ele continuou. Qual é o seu nome? Perguntou. Isabela parou. Virou devagar. Por quê? Só queria saber, ele deu de ombros. Se a gente vai se cruzar todo dia, seria bom saber como te chamar. Ela o encarou por alguns segundos, tentando decidir se respondia ou não. Acabou respondendo. Isabela. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, meio torto, mas pareceu genuíno. Ricardo, disse ele. Isabela, repetiu, testando o nome na própria voz. Prazer. Ela não disse o nome dele de volta. Apenas acenou com a cabeça e voltou a limpar. Ricardo ficou mais alguns segundos parado ali, depois murmurou um boa noite e saiu. Isabela ouviu os passos dele se afastando pelo corredor, ouviu o elevador abrir e fechar. Só então parou de limpar. Ficou parada, olhando para a própria mão segurando o pano, sentindo algo estranho. Não era raiva, não era desconfiança, era curiosidade, e isso a incomodava. Nos dias seguintes, Ricardo começou a aparecer com mais frequência. Não de propósito, ou pelo menos era o que parecia. Ele passava pela copa quando ela estava limpando, cumprimentava com a cabeça, às vezes dizia bom dia, às vezes não dizia nada. Isabela respondia da mesma forma. Um aceno, um bom dia seco, nada além disso. Mas ela reparava que ele chegava cada vez mais cedo. Reparava que ele às vezes parava no corredor, fingia olhar o celular, mas na verdade só ficava ali perto. Reparava que ele nunca mais mencionou os sapatos, e estranhamente, isso a deixava menos irritada. Na terça-feira da terceira semana, Isabela estava esvaziando a lixeira da sala de reunião quando viu uma caixa de sapatos em cima da mesa, nova, ainda com o lacre da loja. Ela parou, olhou em volta. Não tinha ninguém, apenas ela e a caixa. Isabela sentiu o peito apertar. Raiva, decepção. Ele tinha feito de novo. Depois de tudo, ele tinha feito de novo. Ela pegou a caixa, saiu da sala, foi direto para o 22º andar, bateu na porta de vidro da Valente Consultoria com mais força do que pretendia. Ricardo apareceu quase imediatamente, abrindo a porta com expressão confusa. Isabela enfiou a caixa no peito dele. Eu falei que não queria, disse. A voz saiu trêmula de raiva. Ricardo olhou para a caixa, depois para ela. Franziu a testa. Do que você está falando? Não se faz de desentendido. Isabela apertou a caixa contra ele. Eu não quero o seu dinheiro, não quero a sua pena, não quero nada de você. Ele pegou a caixa, abriu, olhou lá dentro. Depois olhou para Isabela com uma expressão tão genuinamente confusa que ela hesitou. Isabela, disse ele devagar, esses sapatos não são meus. Ela piscou. Como assim não são seus? Não são. Ele virou a caixa, mostrou a etiqueta colada na lateral. Tem um nome aqui, Fernando Ribeiro. Departamento financeiro. Ele deve ter deixado aqui por engano. Isabela sentiu o rosto esquentar, olhou para a etiqueta. Realmente tinha um nome, não era para ela, não era do Ricardo. Ela tinha presumido errado. Desculpa, murmurou. A raiva sumiu de repente, substituída por vergonha. Eu achei que... Tudo bem, ele interrompeu. Sério, tudo bem.
Ele colocou a caixa em cima da mesa da recepção, voltou a olhar para ela. Isabela estava parada ali, sem saber o que fazer. Queria sumir. Queria voltar no tempo e não ter batido naquela porta. Queria estar em qualquer lugar menos ali. Eu juro que não comprei nada para você, disse Ricardo. A voz dele era calma, sem julgamento. Eu aprendi da última vez. Isabela assentiu, ainda sem olhar para ele. Desculpa, repetiu. Para de pedir desculpa, ele disse. Você não fez nada de errado. Ela finalmente olhou para ele. Fiz sim. Eu presumi. Eu fui grossa. E com razão, ele deu de ombros. Se eu estivesse no seu lugar, teria pensado a mesma coisa. Isabela não sabia o que dizer. Ficou ali, parada, olhando para ele. E pela primeira vez, realmente olhou. Não para o terno caro, não para o relógio que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Não para a postura confiante de quem estava acostumado a mandar. Olhou para o rosto, para os olhos cansados, para as linhas finas ao redor da boca que indicavam que ele sorria pouco, para a forma como ele enfiava as mãos nos bolsos quando ficava desconfortável. Ele era só um homem, cansado, sozinho, igual a ela. Eu preciso voltar ao trabalho, disse Isabela finalmente. Ricardo acenou. Claro, desculpa ter te atrasado. Ela virou para sair, mas parou na porta. Virou a cabeça. Ricardo? Ele olhou. Obrigada, disse ela, por não ter insistido, por ter respeitado. Ele sorriu. Aquele sorriso pequeno e torto de novo. De nada, Isabela. Ela saiu, desceu pelo elevador de serviço. Voltou para o 18º andar. Pegou o carrinho de limpeza e continuou trabalhando, mas algo tinha mudado. Ela não sabia o que ainda, só sabia que tinha. Ricardo não conseguia parar de pensar nela. Era ridículo. Ele tinha 34 anos, uma empresa de consultoria que faturava milhões por ano, reuniões marcadas com CEOs de multinacionais, contratos esperando assinatura. Mas tudo o que ocupava a cabeça dele era Isabela. A forma como ela tinha olhado para ele quando devolveu a caixa de sapatos, a raiva nos olhos, a vergonha depois, a vulnerabilidade que ela tentou esconder, mas não conseguiu completamente. Ricardo passou a semana inteira tentando se concentrar no trabalho. Revisou relatórios, fechou 2 contratos novos, participou de videoconferências que se arrastaram por horas. Mas toda manhã, às 6 em ponto, ele saía da sala e ia até a copa. Só para pegar café, dizia para si mesmo. Só para esticar as pernas. Mentira. Era para ver se ela estava lá. Na quinta-feira estava, limpando a pia da copa, de costas para a porta. Ricardo parou na entrada. Hesitou. Podia voltar. Podia fingir que não viu. Podia continuar vivendo a vida dele sem complicações. Mas não voltou. Bom dia, disse. Isabela virou. Olhou para ele com aqueles olhos castanhos cansados, mas atentos. Bom dia, respondeu. A voz era neutra. Nem fria, nem calorosa. Apenas educada. Ricardo entrou na copa. Foi até a máquina de café. Colocou o copo descartável. Apertou o botão. O barulho da máquina preencheu o silêncio. Ele pegou o café, virou para sair. Parou. Virou de volta. Posso te fazer uma pergunta? Disse. Isabela largou o pano, secou as mãos no uniforme. Depende da pergunta. Por que você não aceita ajuda? Ele perguntou. A pergunta saiu mais direta do que pretendia, mas agora estava feita. Não dava para voltar atrás. Isabela cruzou os braços. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se respondia ou não. Porque ajuda vem com expectativa, disse finalmente. As pessoas não dão nada de graça. Sempre tem alguma coisa por trás. Sempre tem um preço. Ricardo sentiu o peso das palavras. Você acha que eu queria alguma coisa em troca? Não sei. Ela deu de ombros. Queria? A honestidade da pergunta o pegou desprevenido. Ele podia mentir. Podia dizer que não, que era só bondade, que não esperava nada. Mas ela merecia mais do que isso. Não sei, admitiu. Talvez eu quisesse me sentir menos culpado. Culpado de quê? De ter tudo.
ele disse, de nunca ter precisado trabalhar com sapatos furados, de nunca ter precisado me preocupar se ia ter dinheiro para comer no fim do mês. Isabela o olhou de um jeito diferente. Não era pena, não era raiva, era algo próximo de compreensão. Você não tem culpa de ter nascido com dinheiro, disse ela. Assim como eu, não tenho culpa de não ter nascido. A gente não escolhe de onde vem, só escolhe o que faz com isso. Ricardo assentiu devagar. E o que você está fazendo com isso? Sobrevivendo, ela respondeu sem hesitar. E criando a minha irmã, e pagando dívidas que nem são minhas, e tentando não perder a dignidade no processo. Ele quis perguntar sobre as dívidas, sobre a irmã, sobre tudo, mas sabia que não era o momento. Sabia que se pressionasse, ela ia recuar. Então ele só disse, você é forte. Isabela soltou uma risada curta, sem humor. Forte é quem tem escolha. Eu só faço o que precisa ser feito. Isso é força também, Ricardo insistiu. Ela o encarou por um momento longo. Depois pegou o pano de volta e voltou a limpar a pia. A conversa tinha acabado. Ricardo entendeu o recado. Saiu da copa, voltou para a sala, sentou na cadeira, mas o café esfriou na mesa sem que ele bebesse. Nos dias seguintes, Ricardo começou a chegar ainda mais cedo. 5h30, 5h20, às vezes 5 da manhã. Dizia para si mesmo que era para adiantar trabalho, para aproveitar o silêncio, para revisar apresentações antes das reuniões. Mas a verdade era outra. Ele queria cruzar com Isabela, queria trocar mais algumas palavras, queria entender quem era aquela mulher que o desafiava sem medo. E ela parecia perceber. Toda vez que ele aparecia na copa, ela olhava para ele com uma expressão que ele não sabia decifrar. Não era irritação, não era interesse, era algo no meio, curiosidade talvez, ou desconfiança, provavelmente os dois. Na segunda-feira da semana seguinte, Ricardo encontrou Isabela no corredor do 18º andar. Ela estava ajeitando as cadeiras da sala de reunião, empurrando uma por uma de volta para debaixo da mesa. Ele parou na porta. Precisa de ajuda, ofereceu. Isabela olhou para ele, depois para as cadeiras, depois de volta para ele. Você sabe empurrar cadeira? A pergunta tinha um tom de provocação. Ricardo sorriu. Acho que consigo aprender. Ela revirou os olhos, mas havia um traço de sorriso nos lábios. Tudo bem, pode empurrar essas 3 ali. Ricardo entrou, pegou a primeira cadeira, empurrou para debaixo da mesa. Pegou a segunda, a terceira. Ficaram lado a lado, ajeitando a sala em silêncio. Quando terminaram, Isabela se virou para ele, obrigada. De nada, ele respondeu. Ficaram parados ali, um olhando para o outro. O silêncio era confortável dessa vez, menos tenso, menos carregado. Sua irmã estuda onde? Ricardo perguntou de repente. Isabela franziu a testa. Por quê? Só curiosidade. Na escola estadual, perto de casa, ela respondeu. Está no 1º ano do ensino médio. E como ela está indo? Isabela suspirou. Mais ou menos. Ela é boa em português, em história, mas matemática ela balançou a cabeça. Matemática ela odeia. E eu não sei como ajudar porque eu mesma nunca fui boa nisso. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu posso ajudar. Isabela o olhou com desconfiança imediata. Como? Eu era bom em matemática, ele explicou. Dava aulas particulares quando estava na faculdade. Posso ensinar ela, se você quiser. Isabela cruzou os braços. E quanto você cobra? Nada, Ricardo disse. Não é trabalho, é ajuda. Ela soltou uma risada sem humor. A gente já conversou sobre isso. Eu não aceito ajuda. Nem se for para a sua irmã. Ele insistiu. Nem se puder fazer diferença no futuro dela? Isabela apertou a mandíbula. Ficou em silêncio. Ricardo viu a luta interna acontecendo. Viu ela querendo dizer sim. Viu ela com medo de dizer sim. Viu a desconfiança brigando com a esperança. Eu não confio em você, ela disse finalmente. A voz era baixa, mas firme. Ricardo não se ofendeu. Assentiu. Eu sei. E eu entendo. Mas você não precisa confiar em mim. Você só precisa deixar eu ajudar a Amanda. O resto a gente resolve depois. Isabela o estudou.
Olhou fundo nos olhos dele procurando alguma coisa. Mentira. Interesse escondido. Segundas intenções. Mas não encontrou. Ou não quis encontrar. Eu vou pensar, disse ela. Ricardo sorriu. Tudo bem. A oferta continua de pé. Isabela pegou o carrinho de limpeza. Começou a empurrá-lo em direção ao elevador. Parou antes de entrar. Virou para trás. Por que você quer me ajudar? Perguntou. Qual é o seu interesse nisso? Ricardo pensou na resposta. Podia mentir. Podia dizer que era só bondade. Que era o certo a fazer. Mas ela merecia honestidade. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor, disse. E porque eu passei os últimos 7 anos da minha vida só pensando em trabalho e dinheiro. E eu esqueci que existem coisas mais importantes do que isso. Isabela ficou em silêncio. Não desviou o olhar. Apenas ficou ali, parada, olhando para ele como se estivesse vendo pela primeira vez. Depois, entrou no elevador. As portas se fecharam. Ricardo ficou parado no corredor vazio, sentindo algo diferente. Não era esperança ainda. Era mais como possibilidade. No sábado, o telefone de Ricardo tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Sou eu. A voz de Isabela soou do outro lado. Ricardo. Isabela. Ele sentou mais reto. Oi, tudo bem? Tudo. Ela respirou fundo. Eu pensei. Sobre as aulas. E? Eu aceito, disse ela. Mas tem condições. Pode falar. Você não paga nada para ela, começou Isabela. Não dá presente. Não oferece dinheiro. Você só ensina matemática. Nada mais. Combinado. Ricardo concordou. Mais alguma coisa? Se eu não gostar de alguma coisa, eu paro. Ela continuou. E você aceita, sem discutir, sem tentar me convencer. Aceito, ele disse. Isabela ficou em silêncio. Ele ouviu a respiração dela, lenta. Ok, disse finalmente. Então a gente combina. Combina, Ricardo concordou. E Isabela? O quê? Obrigado por confiar. Eu ainda não confio, ela corrigiu. Mas estou tentando. A ligação foi encerrada. Ricardo ficou segurando o telefone, sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava sorrindo de verdade. A primeira aula aconteceu num sábado à tarde. Ricardo tinha sugerido a biblioteca pública do centro, um lugar neutro, público, onde Isabela não se sentisse pressionada. Ela concordou, mas avisou que ia junto. Não ia deixar a irmã sozinha com um estranho. Não importava quão bem intencionado ele parecesse. Ricardo entendeu. Chegou 15 minutos adiantado, escolheu uma mesa perto da janela, tirou da mochila os livros de matemática que tinha comprado na livraria da Paulista. Livros novos, mas simples, sem exagero, nada que parecesse ostentação. Ele estava nervoso, não sabia por quê. Já tinha dado aulas antes, anos atrás, quando precisava pagar a faculdade. Mas isso era diferente. Isso importava de um jeito que as outras aulas nunca importaram. Elas chegaram às 2 em ponto. Isabela entrou primeiro, olhando em volta com atenção, como se estivesse mapeando saídas. Atrás dela veio Amanda, 15 anos, cabelo cacheado preso num coque, olhos desconfiados iguais aos da irmã. Ela usava um moletom gasto do Palmeiras e tênis que já tinham visto dias melhores, mas estava limpa e arrumada, com a mochila da escola nas costas. Ricardo levantou, acenou. Isabela caminhou até a mesa, Amanda ao lado. Oi, disse Ricardo. Você deve ser a Amanda. A menina assentiu, mas não sorriu. Ficou parada, esperando a irmã dar o sinal. Isabela puxou uma cadeira, sentou. Só depois Amanda sentou também. Ricardo sentou por último. Olhou para Isabela, que olhava para ele com aquela expressão que ele já conhecia. Atenta, protetora, pronta para interromper tudo ao primeiro sinal de problema. Então, começou Ricardo, olhando para Amanda. A Isabela me disse que você está com dificuldade em matemática. Amanda deu de ombros. Eu não entendo nada. Nem equação, nem função, nem nada. Tudo bem, Ricardo disse. A gente começa do começo então, sem pressa.
Ele abriu um dos livros, foi direto no capítulo de equações do primeiro grau. Começou a explicar devagar, com paciência, usando exemplos simples. Amanda ouvia, mas ele via nos olhos dela que não estava entendendo. Ele mudou a abordagem, começou a desenhar, usou o caderno para ilustrar, transformou os números em coisas concretas. Laranjas, dinheiro, distâncias, coisas que faziam sentido no mundo real. Aos poucos, Amanda começou a prestar mais atenção. Fez uma pergunta, depois outra. Ricardo respondeu sem pressa, sem fazer ela se sentir burra. E pela primeira vez, ele viu ela sorrir. Um sorriso pequeno, rápido, mas estava lá. Do outro lado da mesa, Isabela observava tudo. Não falou nada durante a primeira hora. Apenas ficou ali, sentada, de braços cruzados, assistindo. Mas aos poucos, Ricardo viu ela relaxar. Os ombros desceram. Os braços se soltaram. Ela encostou na cadeira. Pegou um livro da estante próxima e começou a ler enquanto ele e Amanda trabalhavam. Quando a aula terminou, 2 horas depois, Amanda tinha resolvido 5 equações sozinha. Não eram difíceis, mas eram corretas. Ela guardou o caderno na mochila com uma expressão que beirava o orgulho. "Valeu", disse ela para Ricardo. "Foi legal." Ricardo sorriu. "A gente se vê semana que vem?" Amanda olhou para Isabela, que assentiu. A menina sorriu de volta para Ricardo. "Tá bom." Elas se levantaram para sair. Isabela pendurou a bolsa no ombro. Esperou Amanda ir na frente. Antes de seguir, ela se virou para Ricardo. "Obrigada", disse. A voz era baixa, mas sincera. "De nada", Ricardo respondeu. "Foi bom, de verdade." Isabela hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não disse. Apenas acenou e saiu. Ricardo ficou sentado na biblioteca por mais meia hora, olhando para os livros na mesa, sentindo algo estranho e bom no peito. Nos sábados seguintes, a rotina se repetiu. Biblioteca pública, 2 horas de aula, Amanda aprendendo, Isabela observando. Mas a cada semana, Isabela ficava um pouco menos tensa. Começou a fazer perguntas sobre o conteúdo. Começou a rir quando Amanda reclamava de algum exercício difícil. Começou a confiar, e isso mudava tudo. No quarto sábado, Amanda pediu para ir ao banheiro no meio da aula. Saiu da mesa, deixou Ricardo e Isabela sozinhos. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, Isabela disse: "Ela está tirando notas melhores." A professora comentou. Ricardo sorriu. "Que bom, é mérito dela, ela que está se esforçando." Isabela balançou a cabeça. "É mérito seu também. Você é bom nisso, em ensinar." Ele deu de ombros, sem jeito. "Eu gosto de ensinar. Sempre gostei." "Por que parou?" ela perguntou. Ricardo hesitou, olhou para as próprias mãos. "Porque não dava dinheiro", admitiu. "E eu achava que dinheiro era o mais importante." "Achava?" Isabela repetiu. "Passado?" Ricardo olhou para ela. "E agora eu sei que não é." Isabela segurou o olhar dele. Havia algo diferente ali, algo menos defensivo, menos desconfiado. "Você mudou", disse ela, "desde que a gente se conheceu. Você está diferente." "Você também", Ricardo respondeu. "Está menos brava." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas real. "Ainda estou brava, só estou cansada demais para mostrar todo dia." Eles riram. Foi a primeira vez que riram juntos. Amanda voltou do banheiro. A aula recomeçou. Mas algo tinha mudado de novo. Dessa vez, era maior. No sábado seguinte, depois da aula, Isabela perguntou se Ricardo queria tomar um café. "Só um café", ela frisou. "Na padaria ali da esquina. Nada demais." Ricardo aceitou antes mesmo de processar o convite. Foram os 3, Amanda, Isabela e ele. Sentaram numa mesa de fórmica velha, pediram café com leite e pão na chapa. Amanda falou sobre a escola, sobre as amigas, sobre o cachorro que ela queria adotar, mas não podia porque o prédio não aceitava. Isabela falou sobre o trabalho, sobre a Carla que trabalhava com ela e vivia reclamando das dores nas costas. Ricardo falou sobre a empresa, sobre um cliente chato que ele tinha acabado de dispensar porque não aguentava mais. Eles riram, conversaram,
Pareciam normais, pareciam amigos. Quando terminaram, Ricardo insistiu em pagar. Isabela deixou, mas avisou que da próxima vez era ela quem pagava. Da próxima vez. As palavras ficaram no ar. Significavam algo. Significavam continuidade. Significavam que aquilo não ia acabar. Nas semanas seguintes, os cafés depois da aula viraram rotina. Às vezes Amanda ia junto. Às vezes ficava na biblioteca lendo revistas em quadrinhos, enquanto Isabela e Ricardo conversavam sozinhos. E quando conversavam sozinhos, as conversas eram diferentes, mais profundas, mais honestas. Isabela contou sobre o Tiago, sobre como ele parecia perfeito no começo, atencioso, carinhoso, presente, sobre como as coisas mudaram aos poucos, os pedidos de dinheiro, as promessas quebradas, as mentiras e, no final, as dívidas. Eu assinei uma procuração, contou ela, a voz baixa. Eu confiei nele, e ele usou o meu nome para abrir conta, fazer empréstimo, comprar coisa parcelada. Quando eu descobri, ele já tinha ido embora. Me deixou com 30 mil reais de dívida. Ricardo sentiu raiva. Uma raiva profunda, visceral. Você foi na polícia? Fui, ela assentiu. Mas o advogado disse que ia ser difícil provar que eu não sabia, porque eu assinei a procuração. Então eu fiz acordo com o banco. Vou pagar durante 3 anos, 200 reais por mês. Ela olhou para as próprias mãos. Por isso os sapatos furados. Por isso eu não compro roupa nova. Por isso eu faço marmita todo dia. Porque cada real que sobra vai para pagar dívida que nem é minha. Ricardo não sabia o que dizer. Sinto muito. Foi tudo que conseguiu. Eu também, Isabela disse. Mas pelo menos agora eu sei que não posso confiar em homem bonito que promete lua e estrela. Ricardo sentiu o peso da frase. Olhou para ela. E em homem que não promete nada, só oferece aula de matemática? Isabela sorriu. Esse eu ainda estou decidindo. Eles ficaram em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, cheio de possibilidades, cheio de medo e esperança misturados. Ricardo contou sobre a própria vida também, sobre como construiu a empresa do zero, sobre como trabalhou tanto que esqueceu de viver. Sobre como acordava todo dia às 5 da manhã e ia dormir exausto, sem ter conversado de verdade com ninguém. Sobre como não tinha amigos, não tinha namorada, não tinha nada além de trabalho. Eu achava que isso bastava, disse ele. Achava que se eu ganhasse dinheiro suficiente, se eu fosse bem-sucedido o bastante, eu ia ser feliz. Mas não funcionou assim. Isabela o olhou com compreensão. E agora? Agora eu sei que estava errado, Ricardo admitiu, e estou tentando consertar. Começando por quê? Por você, ele disse, por ter conhecido você. Isabela não sabia quando exatamente tinha deixado de ver Ricardo como o homem do terno cinza que ofereceu comprar sapatos para ela. Talvez tenha sido no dia em que ele ensinou Amanda a resolver equação usando laranjas desenhadas no caderno. Talvez tenha sido quando ele pagou o café na padaria e não fez questão de parecer generoso, apenas fez. Ou talvez tenha sido naquele sábado chuvoso, 3 meses depois da primeira aula, quando Amanda chegou na biblioteca reclamando que tinha esquecido o caderno de matemática em casa, e Ricardo disse que não tinha problema, que podiam usar o tempo para conversar. E conversaram, os 3. Sobre música, sobre filmes, sobre sonhos. Amanda disse que queria ser veterinária. Ricardo disse que queria aprender a cozinhar alguma coisa além de macarrão instantâneo. Isabela disse que queria voltar para a faculdade um dia, terminar pedagogia, trabalhar com crianças. E pela primeira vez, falar sobre sonhos não doeu. Não pareceu impossível. Pareceu real. Naquela noite, quando Isabela chegou em casa depois de deixar Amanda no quarto fazendo o dever de história, ela se sentou na cozinha pequena do apartamento e chorou. Não de tristeza, de alívio, de esperança, de medo de estragar aquilo tudo, porque ela sabia que estava se apaixonando, e isso a apavorava. No sábado seguinte, Ricardo chegou na biblioteca com uma sacola.
Isabela olhou desconfiada. A gente combinou, começou ela. Eu sei, ele interrompeu, sem presentes. Mas isso não é presente, é empréstimo. Ele tirou da sacola um par de tênis. Não era novo. Era usado, mas estava em bom estado, limpo, sem furos. Tamanho 36, o número dela. Isabela olhou para os tênis, depois para ele. Não é novo, Ricardo explicou rápido. Eu comprei num brechó. E não é para você ficar, é emprestado. Até você conseguir comprar um seu, aí você devolve. Isabela sentiu a garganta apertar, não conseguiu falar. Apenas pegou os tênis, segurou com as duas mãos. Sentiu o peso, sentiu o cuidado, sentiu o respeito. Por quê? Perguntou. A voz saiu rouca. Porque você merece não molhar o pé quando chove, Ricardo disse. E porque eu não aguento mais ver você com dor nas costas porque a pisada está errada. E porque... Ele hesitou. Porque eu me importo. Isabela olhou fundo nos olhos dele, procurando mentira, procurando interesse escondido, procurando a pegadinha. Não encontrou. Só encontrou honestidade e medo. O mesmo medo que ela sentia. Obrigada, disse ela. Ricardo sorriu. De nada. Amanda chegou correndo, atrasada porque o ônibus tinha demorado. Viu os tênis na mão da irmã, olhou para Ricardo, olhou de volta para Isabela. Sorriu daquele jeito sabido que só a irmã mais nova sabe sorrir. Vocês são muito óbvios, disse. Os dois ficaram sem reação. Amanda revirou os olhos, jogou a mochila na cadeira. Vamos logo com a aula, tenho prova na segunda. Mas ela estava sorrindo, e Isabela também. Naquela noite, Isabela calçou os tênis emprestados. Andou pela casa. Pela primeira vez em meses, não sentiu dor nos pés. Não sentiu o chão gelado através da sola furada. Não sentiu vergonha. Sentiu apenas gratidão. E algo mais. Algo que ela tinha medo de nomear. Na segunda-feira, quando chegou ao trabalho, Isabela estava com os tênis novos. A Carla reparou na hora. Menina, cadê aquele seu tênis velho? Joguei fora, Isabela mentiu. Carla olhou desconfiada, mas não insistiu. Apenas sorriu. Tá diferente você. Tá com cara de quem está acontecendo coisa boa. Isabela não respondeu. Apenas sorriu de volta e começou a trabalhar. Ricardo também estava diferente. Chegava no escritório sorrindo. Cumprimentava a recepcionista. Perguntava como tinha sido o fim de semana dela. Fechou um contrato grande na quarta-feira e, em vez de comemorar sozinho no escritório, chamou a equipe inteira para almoçar fora. Pagou a conta. Ouviu as histórias. Riu. No sábado seguinte, depois da aula de Amanda, os três foram tomar café como sempre. Mas dessa vez, Amanda inventou uma desculpa. Disse que ia encontrar uma amiga ali perto. Piscou para Isabela. Saiu antes que a irmã pudesse protestar. Isabela e Ricardo ficaram sozinhos na mesa. Ela tomou um gole do café com leite e olhou para ele. Sutil, ela comentou. Muito, Ricardo concordou. Ficaram em silêncio. Não era desconfortável. Nunca era. Isabela, Ricardo começou. Ela olhou. Eu preciso te falar uma coisa. Pode falar. Eu gosto de você, ele disse. Não como amigo, não como professor da sua irmã. Eu gosto de você, de verdade. Isabela sentiu o coração acelerar. Ficou parada, segurando o copo de café, sem saber o que dizer. Ricardo continuou, a voz baixa, mas firme. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você foi machucada. Eu sei que você não confia fácil. E eu entendo. Mas eu queria que você soubesse que eu não vou embora. Eu não vou te deixar com dívidas. Eu não vou te usar. Eu só quero estar perto de você, do jeito que você deixar, no tempo que você precisar. Isabela sentiu os olhos arderem, piscou rápido. Não ia chorar ali, não na frente dele, mas a voz saiu trêmula quando falou. Eu também gosto de você, e isso me apavora. Eu sei, Ricardo disse. Me apavora também. Por quê? Ela perguntou. Porque eu nunca senti isso antes, ele admitiu. Porque eu passei a vida inteira construindo paredes e você derrubou todas em 3 meses. Isabela soltou uma risada molhada. Sem querer, ele concordou.
Eles ficaram se olhando. A padaria estava cheia, barulhenta, cheia de gente conversando alto, de xícaras batendo, de cadeiras arrastando. Mas para eles o mundo tinha sumido. Existia só aquela mesa, aquele momento, aquela possibilidade. Eu tenho medo de estragar tudo, Isabela confessou. E se der errado? E se você perceber que eu sou só uma faxineira com dívidas e uma irmã para criar? E se você cansar? Para! Ricardo segurou a mão dela em cima da mesa. A primeira vez que ele tocava nela de verdade. A mão dele era quente, firme, segura. Você não é só nada. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você é corajosa. Você é digna. Você me faz querer ser melhor. E eu não vou cansar. Eu prometo. Isabela apertou a mão dele de volta. Não promete, pediu. Só fica. Por enquanto. Só fica. Eu fico, Ricardo disse. Pelo tempo que você quiser. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas em cima da mesa de fórmica velha, no meio da padaria barulhenta, cercados de gente que não os conhecia e não se importava. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela se permitiu acreditar. Acreditar que merecia algo bom, que merecia ser vista, que merecia ser amada do jeito que era. 3 semanas depois, Ricardo levou Isabela para jantar. Não em restaurante caro, num boteco na Vila Madalena, que servia a melhor feijoada de São Paulo, segundo ele. Isabela provou, concordou. Era boa mesmo. Eles conversaram por horas, sobre tudo, sobre nada, sobre os planos dele de expandir a empresa, sobre o sonho dela de um dia ter uma casa com quintal para a Amanda poder ter o cachorro que ela queria, sobre como era estranho e bom estar ali, juntos, sem medo. Quando saíram do boteco já era quase meia-noite. Ricardo ofereceu carona. Isabela aceitou. Ele dirigiu devagar pelas ruas de São Paulo, a cidade iluminada lá fora, o rádio tocando baixinho alguma música antiga que ela não conhecia. Quando pararam em frente ao prédio dela, no Capão Redondo, Isabela não saiu do carro imediatamente. Ficou ali, olhando pela janela. Obrigada, disse. Por hoje. Por tudo. De nada, Ricardo respondeu. Isabela se virou para ele. Queria dizer algo. Queria agradecer por ele ter respeitado o tempo dela, por não ter pressionado, por ter ficado. Mas em vez de falar, ela se inclinou e beijou ele. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de medo e coragem misturados. Ricardo correspondeu, a mão dele subindo para tocar o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse algo precioso. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Boa noite, Isabela, ele murmurou. Boa noite, Ricardo, ela respondeu. Isabela saiu do carro, subiu os 4 andares de escada, entrou no apartamento. Amanda estava na sala, fingindo assistir televisão, mas claramente esperando. E aí? Perguntou. Isabela sorriu, tirou os sapatos emprestados que agora pareciam dela, sentou no sofá ao lado da irmã. Acho que eu estou feliz, disse. Amanda abraçou ela. Sobre tempo, mana. Sobre tempo. E ali, naquele apartamento pequeno no Capão Redondo, com a irmã ao lado e a lembrança do beijo ainda quente nos lábios, Isabela entendeu. Os sapatos furados tinham servido de lembrete, de proteção, de armadura, mas ela não precisava mais deles, porque tinha aprendido a diferença entre um homem que oferece sapatos para se sentir bonzinho e um homem que empresta sapatos porque se importa de verdade. E tinha aprendido que merecia o segundo, que sempre mereceu. Lá fora, Ricardo dirigia de volta para casa, sorrindo, pensando nela, pensando em como a vida tinha mudado, em como ele tinha mudado. E pensando que pela primeira vez o futuro não parecia vazio, parecia cheio, cheio de possibilidades, cheio de esperança, cheio de amor. Os sapatos furados ficaram guardados no armário de Isabela. Ela não jogou fora, guardou, como lembrança, de onde veio, do que sobreviveu, e de que a dignidade não está no que você calça, está em como você caminha. E Isabela finalmente estava caminhando em direção à felicidade.